crianças, tudo bem com vocês? Bom, o nosso tema da nossa aula de hoje é camada de ozônio, buraco da camada de ozônio e efeito estufa e aquecimento global. Então, nós vamos falar de 4 coisas muito importantes e que estão muito relacionadas, tá? Bom, o primeiro deles, vou falar para vocês sobre a importância da camada de ozônio para nossa atmosfera. Então, lá no começo do módulo, nós estudamos a composição da nossa atmosfera. Então, a nossa atmosfera ela é composta por gases, entre eles nitrogênio, na maior porcentagem, oxigênio, que é o gás que nós respiramos, gás carbônico, que é o resultado aí das atividades industriais, de motores a diesel, né, de derivados do petróleo. E logo acima da nossa atmosfera, bem mais para cima, a gente tem uma camada que é uma camada protetora. Essa camada de ozônio, o ozônio, ele é representado por 3 átomos de oxigênio combinados entre si, né? Lembrando que o gás que a gente respira é o O2 e o ozônio é o O3. Então, observe que um oxigênio a mais já muda totalmente a molécula e as características dessa molécula, tá? Ou seja, o ozônio ele funciona para nós como uma camada protetora dos raios nocivos do Sol que atingem o nosso planeta. O Sol é uma estrela incandescente, ou seja, dentro do Sol está acontecendo milhares de reações químicas, como se o Sol fosse uma imensa bola de fogo e tivesse o tempo todo ali acontecendo reações como se fosse uma bomba atômica, né? Reações de fissão de hélio, produção de elementos químicos. Então, o Sol é uma imensa bola de fogo. A temperatura do Sol aí chega da ordem aí de 6.000 graus Celsius, tá? Só para ter uma noção. E pelo fato do Sol estar aquecido, ele emite luz própria, ele é uma fonte de luz primária. E esse aquecimento, esses raios que ele libera, né, em todas as direções, elas atingem a nossa superfície, a superfície do nosso planeta, tá? Porém, quando a gente fala em efeito estufa é uma coisa natural do nosso planeta. O que é o efeito estufa? Estufa significa aprisionamento de calor. Então, durante o dia, durante os dias de sol, né, o calor do sol chega até a nossa superfície, aquece e parte desse calor fica retido aqui, não voltando lá para a atmosfera, para a estratosfera, lá para o espaço. Parte fica aqui desse calor e não volta para o espaço. E é graças a isso que a gente consegue viver. Por quê? Porque se o calor que entrasse de dia saísse totalmente à noite, a gente teria temperaturas tão baixas que não seria possível a vida na Terra, tá? Então, a estufa, o aprisionamento de calor, é um fenômeno natural. O que está acontecendo? Está acontecendo a intensificação do efeito estufa. A gente está aumentando esse efeito, está fazendo com que esse efeito fique muito mais pronunciado, digamos assim. Por quê? Por que que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque a atividade industrial que elimina gases tóxicos, por exemplo, grande concentração de gás carbônico a mais, em excesso do que aquilo que, por exemplo, as plantas precisam para fazer fotossíntese, esses gases na atmosfera, também os gases CFC que vêm dos aerosóis, né, os clorofluorcarbonetos que vêm aí de spray e aerosol, eles combinados, eles fazem buracos nessa camada de ozônio, nessa camada protetora. Então, por onde tem buraco, fica totalmente exposto a radiações do Sol, inclusive as nocivas. Por exemplo, uma radiação do Sol nociva, ou seja, que faz muito mal, é
são, né, digamos assim, são os raios ultravioleta. Os raios ultravioleta do sol, que a gente representa aqui por UV, tá? Eles causam, por exemplo, câncer de pele numa pessoa que toma sol todos os dias, no horário errado, né? O correto de tomar sol é até as 9 da manhã e depois só das 4 da tarde. Então, se você tomar o sol do meio-dia, num dia muito quente, se você todo dia toma sol, além de você causar queimaduras na sua pele, você está sujeito a ter câncer de pele. Então, nos dias de verão muito intenso, você tem que usar um protetor solar, ou até mesmo quando você vai para a praia, você tem que se prevenir contra os raios ultravioleta do sol. Eles causam envelhecimento precoce, né, da pele e também, em casos mais agravantes, o câncer de pele. Isso porque eles conseguem entrar devido aos raios, os buracos da camada de ozônio, tá? Causados pelos gases estufa. Então, o efeito estufa é normal, mas ele está sendo muito piorado pelo fato da gente ter intensa atividade industrial, queima de combustíveis fósseis, tá? Principalmente por isso. Então, o que está causando esse fenômeno, né, esses buracos a longo prazo? Hoje a gente ouve falar do aquecimento global. É o aquecimento da temperatura média da Terra. Cada ano que passa, a temperatura da Terra vem aumentando devido a esses gases que ficam aprisionados aqui, esses raios que ficam aprisionados e não conseguem voltar lá para o espaço, tá? Então, isso está aumentando muito. Então, hoje, por exemplo, nesses dias tem feito bastante calor, a gente está no começo aí do mês de setembro e já está um calor absurdo e a gente nem chegou no verão. Então, imagina quando chegar no verão, né? A gente vai ter temperaturas acima da média dos 40 graus Celsius, que são dias muito, muito quentes, tá? Então, tudo é uma coisa puxando a outra. O buraco da camada de ozônio faz entrar radiação que é nociva. Essa radiação entra, mas não consegue sair porque o comprimento de onda dela é diferente, tá? Então, nós e todas as coisas da superfície absorvem o raio ultravioleta, mas aí a gente não emite mais radiação na forma ultravioleta. A gente vai emitir ela, por exemplo, na forma de infravermelho. E o infravermelho já não consegue atravessar os buracos e voltar para o espaço. Então, fica tudo aprisionado aqui, né, causando o aquecimento global. O buraco da camada de ozônio, ele está bem próximo dos polos, do sul, por exemplo. E aí lá a gente tem as geleiras. Então, por que as geleiras elas estão derretendo? Por causa do aquecimento global, ou seja, por causa desse aumento das temperaturas médias, ok? Gente, então é isso. Eu espero ter esclarecido as dúvidas do que foi citado na aula, tá? Então tá aqui explicadinho para vocês. E qualquer dúvida, só me chamar na hora de fazer os exercícios. Obrigada, galera, e um beijão. Até a próxima aula.